O ar salgado cortava como facas. A chuva parecia pedras a bater-lhe no rosto. Bailey sentiu o gosto de sangue e medo. Cada respiração era uma luta. O seu corpo gritava de dor. Ela tinha de se mexer, mas a sua perna estava torcida num ângulo estranho. Um pedaço de madeira afiado saía do seu lado. Ela olhou para a água escura e agitada. O cais gemia à sua volta. A tempestade estava a piorar. Ninguém a encontraria aqui. Não esta noite. Nunca. Era isso. Sozinha, com frio, quebrada. Assim como tudo o resto na sua vida. Uma sombra caiu sobre ela. Mesmo através da chuva forte, ela sentiu. Uma presença grande, perigosa. Ela tentou recuar. Os seus músculos recusaram-se a obedecer. Os seus olhos pesados de dor e exaustão. Lentamente levantou-se. Ele estava ali, uma silhueta escura contra o céu furioso, alto, imponente. A chuva colava o seu fato caro aos seus ombros largos. O seu rosto era uma máscara de trovão. Os seus olhos, normalmente perspicazes e frios, ardiam com um fogo indecifrável. Ele ajoelhou-se não gentilmente, apenas deixou cair um joelho ao lado dela. A madeira rangeu. O seu olhar percorreu o corpo partido dela. Sobre o sangue que manchava as suas roupas esfarrapadas, sobre o ferimento irregular no seu lado. Um grunhido baixo escapou-lhe. Era um som que normalmente fazia os homens tremerem. Mas Bailey estava além do medo. Ela estava além de tudo. A sua voz era áspera, profunda, cheia de uma raiva que era quase assustadora. Mas por baixo dela havia outra coisa. Algo que ela não conseguia nomear. Algo que fez o seu coração, contra todas as probabilidades, dar um batimento fraco e doloroso. Bailey. O seu nome, uma ordem, uma pergunta. Por que não me chamaste? O mundo girava à volta de Bailey. Cada rajada de vento parecia um soco. A chuva estava gelada. Ardia na sua pele em carne viva. A sua respiração era entrecortada. A dor na sua perna era um fogo latejante. Um medo frio penetrou nos seus ossos. Ela rastejou, arrastou-se sobre madeira lascada, longe dos gritos, longe dos tiros, longe do caos que tinha destruído a sua vida novamente. Ela só queria ficar sozinha, desaparecer. O cais parecia um bom lugar para morrer, tranquilo, longe de todos. Mas ele estava ali. Roberto. O nome era um sussurro no fundo da sua mente, um nome que trazia tanto terror quanto uma estranha e desesperada centelha de esperança. Ele não deveria saber. Ele não deveria encontrá-la. Não assim. A sua mão, grande e forte, pairou perto dela. Ele não a tocou. Os seus olhos, escuros como as nuvens de tempestade acima, a examinaram. Uma ruga profunda formou-se entre as suas sobrancelhas. O seu maxilar estava tenso. Ele parecia uma estátua esculpida em granito. Duro, imóvel, mortal. Bailey, disse ele novamente, a sua voz cortando o rugido da tempestade. Por que não me ligaste? Ela tentou falar. Uma tosse seca sacudiu o seu peito. O sangue subiu à sua garganta. Ela engoliu em seco. A sua voz era um sussurro fraco e rouco. O quê? Pra quê? O seu olhar endureceu. Pra quê? Estás a sangrar, Bailey. Estás ferida. Achas que é aqui que pertences? A sua mão finalmente moveu-se. Foi até a perna ferida dela. Ele não a tocou, mas os seus dedos estavam perto o suficiente para ela sentir o calor. Um arrepio percorreu-a. Ela fechou os olhos. Era demais. A dor, a presença dele. Não importa, sussurrou ela. Acabou. Não acabou, ele retrucou. A voz dele tinha um tom que fez os pelos dos braços dela se arrepiarem. Não até eu dizer que acabou. Ele olhou ao redor do cais desolado. Os destroços. A maré subindo. Quem fez isso? Ele exigiu. Sua voz era letal. Bailey apenas balançou a cabeça. Ela não podia trair ninguém. Nem agora, nem nunca. Mesmo que isso significasse o seu próprio fim. Ela tinha vivido a sua vida seguindo as suas próprias regras. Ela não confiava em ninguém, especialmente em homens como Roberto. Homens com poder. No entanto, uma pequena parte desesperada dela gritava por ajuda. E Roberto estava ali, o único homem de quem ela deveria fugir. O único homem de quem ela fugira durante meses. Ele inclinou-se para mais perto. O seu cheiro, couro encharcado pela chuva e algo forte, quase metálico, encheu os sentidos dela. Olhe para mim, Bailey.
Ela forçou os olhos a abrirem-se. O rosto dele estava a centímetros do dela. A água escorria do seu cabelo escuro. Os seus olhos eram intensos. Eles procuravam os dela, cavando fundo, tentando encontrar respostas que ela não estava pronta para dar. Diga-me, disse ele, a sua voz um comando baixo. Quem fez isso com você? Ela finalmente encontrou o seu olhar. Não havia mais medo nos seus olhos, apenas um profundo cansaço doloroso. Não importa, Roberto. Realmente não importa. Apenas deixe-me em paz. Um músculo saltou na sua mandíbula. Ele desviou o olhar para o mar agitado pela tempestade. O seu peito subia e descia pesadamente. A raiva dentro dele era uma tempestade sombria, espelhando a que estava lá fora. Ele levantou-se de repente, elevando-se acima dela. Por um momento, ela pensou que ele iria embora, deixando-a à mercê da tempestade. Então ele se moveu, mas não para longe. Ele se abaixou novamente. Desta vez, suas mãos estavam firmes e fortes. Uma mão foi para baixo das costas dela, com cuidado para não tocar no ferimento. A outra foi para baixo dos joelhos dela. Ele a levantou. Um suspiro escapou dos seus lábios. A dor era ofuscante. Ela gritou. A sua cabeça caiu contra o peito dele. Ela podia sentir o músculo duro sob a sua bochecha. Ouvir o batimento constante e poderoso do coração dele. Era um conforto estranho, assustador. Ele a segurava com facilidade, como se ela não pesasse nada. Ele começou a andar. Os seus passos eram firmes, apesar do cais balançar. A chuva caía sobre os dois. Ela estava encharcada. Ele estava encharcado. Mas o calor do seu corpo, mesmo através do tecido molhado, parecia uma fornalha contra a pele gelada dela. Roberto, ela murmurou com a voz fraca. Para onde? Para onde estamos a ir? Ele não respondeu diretamente, apenas apertou o seu abraço. O seu rosto ainda era uma máscara de determinação sombria. Mas os seus olhos, quando ela se atreveu a olhar para cima, continham algo novo, um fogo feroz e protetor, uma promessa. Ele carregou-a para fora das tábuas rangentes do cais em direção a um carro à espera. Um monstro preto elegante, quase invisível na chuva torrencial. O motor zumbia. Um homem tão imponente quanto Roberto estava ao lado do carro. Ele abriu a porta traseira. Roberto deslizou para dentro com ela ainda nos braços. Ele a acomodou gentilmente nos assentos de couro macio. Ele não a soltou. Ele a manteve encostada nele, o braço dele uma barreira sólida ao redor dela. Dirija, ordenou ele ao homem na frente. A sua voz transmitia autoridade absoluta. O carro afastou-se suavemente do cais devastado pela tempestade, afastando-se do caos, afastando-se da morte. Ou assim ela esperava. Com Roberto, era sempre difícil dizer. Ele era tanto a tempestade quanto o abrigo, o perigo e o protetor. E ela estava presa em seus braços novamente. Ela viu o cais escuro desaparecer atrás deles. Um lugar frio e vazio. Um lugar onde ela quase morreu. Um lugar onde Roberto a encontrou. A sua mente corria apesar da dor. Por que agora? Por que ele? O que ele queria? A pergunta sem resposta ecoava na sua mente. Por que não me ligaste? Não era apenas uma pergunta. Era uma acusação, uma exigência e uma sugestão de algo mais profundo. Os seus olhos se fecharam. O calor do corpo de Roberto contrastava fortemente com o frio que ela sentira. Ela estava segura por enquanto. Mas que tipo de segurança era essa? O tipo que tinha um preço. Com Roberto, sempre havia um preço. Ela flutuava semiconsciente com o corpo dolorido e a mente agitada. Ela sabia quem era Roberto. Todos sabiam. Ele era um rei no seu próprio mundo sombrio. Um homem que impunha lealdade através do medo e do respeito. E agora ela estava aos cuidados dele, uma coisa frágil e quebrada, à mercê dele. A memória do motivo pelo qual ela não o tinha chamado, pelo qual não podia, era uma pedra pesada no seu coração. Era um segredo que ela carregava há meses. Um segredo que a tinha levado até aquele cais quebrado. Um segredo que ainda poderia matá-la, ou pior, mantê-la presa na órbita perigosa de Roberto para sempre. O carro acelerou pela noite. A chuva ainda batia contra as janelas, mas dentro estava tudo silencioso, exceto pelo bater do coração de Roberto contra o seu ouvido e o grito silencioso do seu próprio medo. Isto não era uma fuga. Era uma captura, e ela não tinha ideia do que viria a seguir. Os dias seguintes foram confusos. Bailey acordou numa cama macia e limpa. Não era um hospital,
mas uma casa muito grande e muito cara. O quarto era grandioso, com tetos altos e cortinas pesadas. A luz do sol, uma mudança suave em relação à tempestade, entrava pela janela. Uma mulher de olhos bondosos e cabelos grisalhos cuidava dela. Maria, ela falava suavemente, sempre com um sorriso reconfortante. Maria trocava os curativos de Bailey, trazia-lhe comida quente e sem tempero, certificava-se de que ela tomava os comprimidos. A sua perna estava fortemente enfaixada. Latejava constantemente. A ferida no seu lado estava bem suturada. Maria disse que Roberto tinha chamado os melhores médicos. Eles tinham vindo à casa e operado ali mesmo. Sem perguntas, apenas cuidados silenciosos e eficientes. Sempre que Bailey tentava perguntar sobre Roberto, Maria mudava gentilmente de assunto. Descanse, cara. Precisa de se recuperar. Mas Roberto era uma presença constante, mesmo quando ausente. O seu cheiro permanecia. A sua autoridade estava na eficiência silenciosa de Maria, nos olhos atentos dos homens que montavam guarda à porta. Ela era uma prisioneira, embora confortável. Uma tarde, uma semana depois do cais, a porta se abriu. Roberto estava ali. Ele vestia roupas escuras, uma camisola preta que fazia os ombros dele parecerem ainda mais largos. O cabelo ainda estava ligeiramente úmido. Ele parecia cansado, mas os olhos estavam intensos como sempre. Bailey ficou tensa. Ela se levantou ligeiramente, fazendo uma careta de dor. Roberto. Ele entrou lentamente. O olhar dele percorreu o quarto e então pousou nela. Ele não sorriu. Como te sentes? A sua voz estava mais suave agora. Estou a recuperar, disse ela com cuidado. Obrigada por tudo. Era estranho agradecer-lhe. Ele era a razão pela qual ela estava frequentemente em apuros, mas também lhe tinha salvado a vida. Ele acenou com a cabeça uma vez. Puxou uma cadeira para mais perto da cama e sentou-se. A sua presença encheu a sala. Os médicos dizem que você vai se recuperar. Não haverá danos permanentes se você descansar. E depois? Ela perguntou, desafiando-o. Sou sua prisioneira, Roberto. Os olhos dele se estreitaram ligeiramente. Você está sangrando em um cais quebrado, Bailey. Chamas a isso liberdade? Foi minha escolha, retrucou ela. Estar lá, lidar com os meus próprios problemas. Ele inclinou-se para a frente, baixando a voz. Era baixo, perigoso. As tuas escolhas estavam a levar-te a uma morte fria e solitária. Não confundas imprudência com independência. Ela estremeceu. A verdade doía. O que queres de mim, Roberto? Ele olhou para ela. A verdade. Quero saber quem fez isso com você. Não posso te dizer. Sua resposta foi imediata. Seu maxilar se contraiu. Não pode ou não quer? Ambos, ela sussurrou. É complicado. Ideal e complicado, Bailey, ele disse secamente. Quem eram eles? Os homens que te colocaram naquele cais? Bailey desviou o olhar. Ela não podia. Ela tinha feito um acordo. Um acordo perigoso e tolo para salvar outra pessoa. Alguém de quem ela gostava, contar a Roberto iria desencadear uma guerra. Uma guerra que ela tinha tentado impedir. Eu prometi, disse ela, quase inaudível. Roberto levantou-se. Prometeste a eles? E prometer a tua própria sobrevivência? E prometer-me paz? Paz? Ela zombou. Não sabes o significado da palavra, Roberto. O teu mundo é caótico. O meu mundo mantém-me vivo, ele rebateu. Mantém em segurança aqueles de quem gosto. Tu, Bailey, fazes parte desse mundo, quer gostes, quer não. E neste momento, não estás em segurança. Ele caminhou até a janela e olhou para os amplos jardins. Tens uma semana para te curar. Depois conversamos. Até lá, fica forte. Ele saiu da sala. A porta fechou-se. Bailey ficou sozinha novamente, mas não totalmente sozinha. Ela estava na casa de Roberto, no mundo dele. As palavras dele pairavam no ar. Tu, Bailey, fazes parte desse mundo, quer queiras, quer não. A vida dela não era mais só dela, não inteiramente. Os dias transformaram-se em mais uma semana. Bailey recuperou lentamente as suas forças. Conseguia andar com um ligeiro cochear pela luxuosa sala. Maria estava sempre por perto. Os guardas à porta estavam sempre lá. Bailey aproveitou o tempo para pensar, para juntar as peças dos acontecimentos que a levaram ao cais. Estava desesperada. A sua irmã mais nova, Lena, tinha se metido em sérios problemas. Dívidas, pessoas más, o tipo de pessoas que não perdoam. Bailey sempre protegeu Lena.
Lena tinha pedido dinheiro emprestado a um grupo perigoso. Não era o de Roberto, mas uma família rival, a família Santini. Lena, ingênua, acreditou nas promessas deles. O dinheiro era para um novo começo, mas correu mal. Quando os Santini vieram cobrar, Bailey sabia que tinha de agir. Tentou pagar o que podia, mas não foi suficiente. Eles queriam que Lena ou Bailey trabalhassem para eles, para pagar a dívida com as suas habilidades únicas, a sua capacidade de se mover sem ser vista. Bailey tinha um passado sombrio. Tinha trabalhado para várias pessoas, sempre à margem. Os Santini sabiam dela. Já a tinham procurado antes. Ela concordou em fazer um trabalho para eles, apenas um, para libertar Lena. Um trabalho arriscado. Envolvia roubar documentos confidenciais de uma empresa rival. Uma empresa que, ela agora percebia com um choque nauseante, estava ligada a Roberto. O trabalho correu mal. Era uma armadilha. Os Santini traíram-na. Nunca tiveram a intenção de libertar Lena. Queriam prender Bailey para forçá-la a trabalhar para eles para sempre. Eles emboscaram-na no cais. Queriam fazer dela um exemplo. Ela lembrava-se dos tiros, dos gritos, da dor ardente, do golpe forte na perna. Ela lutou, mas eles eram muitos. Ela lembrava-se de cair, de rastejar para longe, do gosto de sangue e sal, do rugido da tempestade e term. E então, de Roberto, da sua aparição repentina e assustadora, da sua pergunta: por que não me chamaste? Ele fazia parte deste mundo, mas era diferente. Ela conhecera-o há anos, num encontro casual. Ele tinha visto algo nela, um fogo. Ele oferecera-lhe uma saída, proteção. Mas ela recusara, muito cautelosa. Ela não queria ser propriedade de ninguém, especialmente de Roberto. Agora ela estava na casa dele, sua prisioneira, sua paciente, seu problema. No 8º dia, Roberto voltou. Ele não bateu a porta, simplesmente abriu a porta. Ele segurava uma pequena pasta com capa de couro. Seu rosto era indecifrável. Você está forte o suficiente para falar agora, afirmou ele. Bailey acenou com a cabeça. O seu coração batia forte. Era isso. Ele caminhou até a cadeira, sentou-se e abriu a pasta. Tirou uma fotografia. Colocou-a na mesa de cabeceira. Era uma foto de Lena, rindo, despreocupada. Bailey prendeu a respiração. Lena, sussurrou. Os seus olhos encheram-se de lágrimas. Ela não via a irmã há semanas. Roberto olhou para ela. É por isso que não me ligaste, Bailey? Por causa dela? Ele sabia. Ele sempre sabia demais. A compreensão a atingiu. Ele não a encontrou por acaso. Ele estava à sua procura. E também encontrou Lena. O que fizeste? Ela perguntou com a voz trêmula. O medo pela irmã superava tudo. Eu a encontrei, disse Roberto, calmo, mas com firmeza. Ela está segura. Bailey olhou para ele com alívio e terror. Segura com Roberto? Onde ela está? Ela está bem? Ela está bem, ele a tranquilizou. Sendo cuidada, longe dos Santinis, longe de tudo isso. Como você a encontrou? Os meus recursos são vastos, Bailey, disse ele simplesmente. Não foi difícil ligar os pontos, especialmente depois de ter desaparecido. E depois de os Santinis terem começado a fazer movimentos ousados contra as minhas operações, ele levantou-se. Roubou-me, Bailey. Invadiste um dos meus negócios. Levaste a minha propriedade. O sangue de Bailey gelou. Ela não só tinha colocado Lena em perigo, mas também a si própria. Ela tinha contrariado Roberto. Ela engoliu em seco. Eu não sabia que era seu. Eles não me disseram. Ele virou-se. O seu rosto estava sombrio. A ignorância não é uma defesa no meu mundo, Bailey. Mas também sei que não o teria feito sem um motivo forte. Ele apontou para a foto de Lena. Ela foi a razão, não foi? Bailey acenou com a cabeça, as lágrimas finalmente caindo. Eles a tinham. Ameaçaram-na se eu não fizesse isso. Roberto olhou para ela. O seu olhar suavizou-se quase imperceptivelmente. Então, arriscou tudo por ela. Ela é tudo o que tenho, sussurrou Bailey. Tudo o que sempre tive. Ele voltou para a cama, pegou a foto de Lena, olhou para ela por um momento e depois voltou a olhar para Bailey. E agora tenho-a a ela e tenho-te a ti. Precisamos de conversar sobre o que vai acontecer a seguir. A mente de Bailey disparou. O que Roberto queria dizer? Ele ia obrigá-la a trabalhar para ele? O pensamento encheu-a de pavor. Ela valorizava a sua liberdade. O que queres, Roberto?
Perguntou ela, com a voz trêmula. Vais fazer-me pagar pelo que fiz? Ele olhou para ela. Roubaste-me, Bailey, e aliaste-te aos meus inimigos. A sua voz era baixa, séria. Isso tem consequências. Ela preparou-se. Mas, continuou ele, fizeste isso para salvar a tua irmã. Eu entendo que a família é tudo. Eu respeito isso. Bailey olhou para ele. Ela esperava raiva, não isso. E agora? Ele colocou a foto de Lena de volta na mesa. Os Santines vão pagar pelo que fizeram, por armarem para ti, por ameaçarem a tua família, por ousarem usar-te contra mim. A voz dele ficava mais fria a cada palavra. Eles vão aprender o que significa contrariar-me e o que significa prejudicar alguém sob a minha proteção. Sob a sua proteção? Bailey zombou. Eu não estava sob a sua proteção, Roberto. Eu era um alvo. Você sempre esteve sob a minha proteção, Bailey, disse ele com firmeza. Mesmo quando se recusou a reconhecer isso, mesmo quando tentou me afastar, ele encontrou o olhar dela. Eu a observei durante anos. Eu sabia dos perigos que você enfrentava. Eu apenas esperei que você recuperasse o juízo. Ela ficou boquiaberta. Ele a observava há anos. A ideia era perturbadora e, estranhamente, um pouco reconfortante saber que alguém se importava. Você nunca ligou, ele lembrou. Mesmo quando as coisas ficaram ruins com Lena, você ainda não ligou. Eu não podia, ela explicou. Não queria envolver você nisso. Era um problema meu e não queria ficar em dívida com você. Ele soltou uma risada curta e sem humor. Agora estás em dívida comigo, Bailey. Estás em dívida comigo pela tua vida e pela liberdade da tua irmã. O coração dela afundou. Ela sabia disso. Qual é o preço, Roberto? Ela perguntou. Ele inclinou-se para a frente, olhou diretamente nos olhos dela. O seu olhar era intenso. Quero que pares de fugir, Bailey. Quero que pares de tentar fazer tudo sozinha. Quero que compreendas que há pessoas que se importam, pessoas que te protegerão. Se lhes permitires. Queres que me junte a ti? Ela perguntou. Quero que venhas para casa, ele corrigiu. Para a minha casa, para o meu mundo, não como prisioneira, não como trabalhadora, mas como família. Ele fez uma pausa, observando-a. A Lena precisa de uma vida estável, um lugar seguro, e tu precisas do mesmo. Bailey olhou para ele. Família? Roberto, nós não somos família. Nós poderíamos ser, disse ele simplesmente. Eu não tenho mais família, e você e Lena estão sozinhas, mas não precisam estar. Ele se levantou. Eu ofereço proteção, recursos, um lugar onde você e Lena nunca mais terão que temer os Santines ou qualquer outra pessoa. Um lugar onde vocês finalmente poderão estar seguras. Ele se virou para ela. Mas há uma condição, Bailey. Você para de fugir. Você para de lutar contra mim. E confia em mim pela primeira vez. A oferta pairou no ar. Segurança para ela, para Lena. Uma vida livre do medo. Era tudo o que ela sempre sonhou, mas nunca acreditou ser possível. E estava vindo de Roberto. Ela pensou em Lena. Lena merecia paz. Um futuro. Um futuro que Bailey não poderia lhe dar sozinha. Bailey tinha tentado. Ela quase morreu tentando. Ela olhou para Roberto. O rosto dele estava severo, mas havia um lampejo de esperança nos seus olhos. E os Santinis? Ela perguntou. O que você fará com eles? A expressão dele endureceu. Eles serão eliminados para sempre. Você e Lena nunca mais terão que se preocupar com eles. A sua voz era totalmente convincente. Bailey sabia que ele falava a sério. Ela tinha visto as consequências de contrariar Roberto. Ele era um homem de palavra. E se prometesse protegê-la, ele o faria. Ela respirou fundo. Era isso. Aceitar a sua oferta, confiar nele, abrir mão da sua independência por Lena. Está bem, disse ela, calma, mas firme. Farei isso por Lena e por um novo começo. Uma mudança sutil na postura de Roberto foi o único sinal de sua reação. Um leve relaxamento dos ombros. Um abrandamento fraccional de seu olhar intenso. Ele não sorriu, mas a tensão na sala diminuiu. Ótimo, disse ele com voz profunda e firme. É a escolha certa, Bailey, para ambos. Ele não insistiu em mais palavras. Simplesmente aceitou a decisão dela. Compreendeu a gravidade da escolha dela. Sabia o que ela estava a se abdicar. E talvez respeitasse isso. No dia seguinte, Lena chegou. Bailey ainda estava a recuperar quando a porta se abriu. Maria estava lá, com um sorriso gentil. E atrás dela, Lena. Bailey!
gritou Lena com os olhos arregalados de choque e alívio. Ela correu para a frente, um turbilhão de cabelos loiros e energia jovem. Ela abraçou Bailey, tomando cuidado com os ferimentos dela. Bailey abraçou a irmã com força, lágrimas escorrendo pelo rosto. Era o alívio mais puro que ela sentia há meses. Lena estava segura. Oh, Bailey, eu estava com tanto medo. Lena soluçou em seu ombro. Disseram-me que você estava ferida, que tinha desaparecido. Eu não sabia o que fazer. Estou aqui, Lena. Sussurrou Bailey, acariciando o cabelo da irmã. Estou aqui. Você está segura agora. Elas se afastaram, Lena enxugando os olhos. Ela olhou ao redor da sala opulenta, com os olhos arregalados. Onde estamos? Quem é este homem? Ele me trouxe aqui, disse ele. Ele disse que nos manteria em segurança. Roberto ficou parado perto da porta, um observador silencioso. Sua presença era formidável. Lena parecia um pouco cautelosa com ele. Bailey olhou para ele, depois voltou a olhar para a irmã. Lena. Bailey começou a segurar a mão da irmã. Este é o Roberto. Ele está a ajudar-nos. Ele deu-nos um lugar seguro. Lena olhou de Bailey para Roberto, depois voltou a olhar para Bailey. Mas quem é ele, Bailey? E por que é que esta casa é tão grande? Vamos ficar aqui? Bailey sabia que tinha muito a lhe explicar. Por enquanto, ver Lena em segurança era o suficiente. Sim, Lena, vamos ficar aqui. É complicado, mas é seguro. Roberto deu um passo à frente. Ele simplesmente olhou para Lena. O seu rosto suavizou-se ligeiramente. Bem-vinda, Lena, disse ele, surpreendentemente gentil. Aqui estás segura. Ninguém irá magoá-la novamente. Lena apenas acenou com a cabeça, ainda um pouco abalada. Ela segurou a mão de Bailey com força. Nas semanas seguintes, a vida na casa de Roberto tornou-se um novo normal. As feridas físicas de Bailey sararam. As emocionais começaram a cicatrizar. Ela começou a explorar a vasta propriedade. Jardins, uma biblioteca, uma piscina coberta. Era um mundo muito diferente das ruas sujas que ela conhecia. Lena, com a sua resiliência juvenil, adaptou-se mais rapidamente. Ela matriculou-se em aulas online. Encontrou conforto na rotina tranquila. Ganhou afeição por Maria. Lena ainda tinha perguntas, é claro. Mas Bailey viu-se a contar meias verdades, protegendo Lena das realidades mais sombrias do mundo de Roberto. O próprio Roberto era uma presença constante, mas muitas vezes distante. Ele visitava Bailey uma vez por dia, às vezes para verificar a sua recuperação, às vezes para discutir detalhes sobre a família Santini. Ele mantinha-a atualizada. Não a envolvia na violência, mas não escondia que estava a desmantelar as suas operações. Trazia-lhe livros, discutia os acontecimentos atuais. Uma vez, até lhe trouxe um pequeno pássaro de madeira esculpido com detalhes intricados. Eu vi isso e pensei em ti, disse ele com uma voz invulgarmente suave. Sempre a tentar voar para longe. Bailey começou a ver diferentes facetas dele. A reflexão silenciosa, a lealdade feroz, o profundo senso de responsabilidade. Ele ainda era um homem perigoso, mas também era complexo. E, à sua maneira, estava a honrar a sua promessa. Estava a mantê-los em segurança. Uma noite, Roberto encontrou Bailey na biblioteca. Ela estava a ler, num raro momento de paz. Lena estava com Maria a cozinhar. Pareces mais forte, observou ele, encostado à ombreira da porta. Estou, confirmou ela. Obrigada. Ele entrou lentamente. A situação com os Santini está resolvida. Bailey ergueu os olhos, esquecendo o livro. Resolvida. Eles não vão incomodar-te nem a Lena novamente, afirmou ele. A sua voz era monótona. A implicação era clara. A justiça de Roberto era definitiva. Um arrepio frio percorreu a sua espinha. Uma parte dela estava grata. Outra parte estava aterrorizada com o seu poder. E os documentos que roubei? Perguntou ela. Ele acenou com a mão em sinal de desprezo. Já foram recuperados, sem danos. Considere a dívida paga. Paga? Repetiu ela surpreendida. Com o quê? Ele encontrou o seu olhar. Com a sua presença aqui, Bailey, com a sua confiança, com a oportunidade de finalmente pôr um fim a esta solidão. A sua voz era baixa, quase vulnerável. Um lampejo de algo cru nos seus olhos. Você e a Lena, vocês trazem algo para esta casa. Algo que não tinha há muito tempo. Ele caminhou na direção dela. Lentamente, os seus olhos procurando os dela. Quando perguntei por que não me ligou, Bailey. Não era apenas pela sua segurança, era por nós, por tudo o que poderíamos ter sido, tudo o que ainda podemos ser.
Bailey sentiu uma atração estranha. A ideia de um futuro verdadeiramente seguro, verdadeiramente com alguém que a via, que compreendia o seu passado, era poderosa. Era assustador também baixar a guarda, confiar, amar, especialmente um homem como Roberto. Ela fechou o livro que segurava. Roberto, começou ela com voz suave. É muita coisa para assimilar. Ele acenou com a cabeça, sem tirar os olhos dela. Eu sei, mas não estou a pedir uma resposta hoje. Apenas considere. Considere o que poderíamos construir aqui. Não apenas um lugar seguro, mas um lar. Um lar de verdade. Ele estendeu a mão não para tocá-la, mas como uma oferta, um convite silencioso. Venha comigo, há algo que quero mostrar-lhe. Bailey hesitou. Então, lentamente, ela pegou na mão dele. O toque dele era quente, firme, reconfortante. Ele levou-a para fora da biblioteca, por um longo corredor que ela ainda não tinha explorado. Caminharam em silêncio. Bailey sentiu um tremor de expectativa. A casa era enorme, repleta de madeira escura e tecidos ricos. Agora, com Roberto ao seu lado, parecia diferente, como um lugar à espera de ser preenchido. Ele parou diante de uma pesada porta de carvalho no final do corredor. Abriu-a. No interior, a sala estava banhada por uma luz natural suave proveniente de uma grande claraboia. Era um estúdio para trabalhos complexos em metal, com bancadas, ferramentas e delicadas peças de prata e ouro dispostas sobre elas. No centro estava uma grande escultura pela metade. Um pássaro magnífico com as asas abertas, pronto para voar. Poderoso, mas delicado. Lindo. É aqui que venho quando preciso clarear a mente, explicou Roberto, com a voz mais suave do que ela jamais tinha ouvido. Descobri a minha paixão por isso há anos. Ajuda-me a criar em vez de destruir. Ele caminhou até a escultura, passando a mão suavemente por uma das asas estendidas. Comecei esta há muito tempo, antes de saber que estarias aqui, mas agora sinto que foi feita para ti. Bailey aproximou-se hipnotizada. O pássaro era deslumbrante e, na sua força, no seu anseio pelo céu, ela viu algo de si mesma. É lindo, Roberto. Está incompleto, disse ele, virando-se para ela. Como nós, como esta casa. Temos potencial para algo extraordinário, Bailey. Só precisamos de terminar de construir isso juntos. Ele enfiou a mão numa pequena bolsa de veludo. Tirou duas pequenas penas de prata perfeitamente trabalhadas. Estendeu uma para ela. Estas são as peças finais. Duas penas, uma para cada um de vocês, Lena e você. Bailey pegou a pena. Era fria e macia. Ela olhou para ele, vendo-o verdadeiramente pela primeira vez. Não apenas o intimidador chefe da máfia, mas o homem por trás disso. O homem com uma paixão oculta, o homem que via a beleza na criação, o homem que a via. Passei anos fugindo, Roberto, ela confessou, com a voz cheia de emoção. Fugindo de todos, de tudo. Achei que isso me tornava forte, mas só me deixou solitária. Ele aproximou-se. A sua mão livre estendeu-se, acariciando suavemente a bochecha dela. O seu toque causou-lhe um choque. Um calor que se espalhou pelo corpo dela. Não precisas mais de fugir, Bailey. Não de mim. Não de ti mesma. Os seus olhos, normalmente tão cautelosos, revelavam uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto antes. Um desejo cru e honesto. Quero proteger-te, não apenas dos perigos externos, mas da dor interna. Quero dar-te uma vida em que não tenhas de lutar todos os dias, onde possas simplesmente ser. Bailey inclinou-se para o seu toque. O cansaço de anos de luta sozinha, de repente pareceu pesado. Era um fardo que ela estava pronta para largar. Aqui nos seus braços, no seu mundo. Por que eu, Roberto? Ela perguntou num sussurro contra a palma da sua mão. De todas as pessoas, por que eu? Ele sorriu então, um sorriso raro e genuíno que transformou todo o seu rosto. Era suave, terno, porque tu, Bailey, és fogo e aço. Lutaste contra a tempestade mesmo quando estavas destroçada. Protegeste a tua irmã, mesmo quando isso quase te custou tudo. És feroz, és leal, e és a única que me fez sentir que eu poderia realmente ter um lar novamente. Ele se inclinou. Seu olhar caiu sobre os lábios dela. Ela não se afastou, ela também se inclinou. O beijo foi suave no início. Uma pergunta, uma promessa. Então se aprofundou. Uma liberação de meses, anos de tensão não expressa, de medo, de solidão. Foi um beijo de cura, de rendição, de um novo começo.
Quando finalmente se separaram, sem fôlego, Bailey olhou nos olhos dele. Não havia mais perguntas. Não havia mais dúvidas. Apenas uma profunda sensação de paz e uma esperança assustadora e emocionante. Eu não liguei para você, disse ela, um pouco trêmula, porque eu tinha medo. Medo do que significaria finalmente deixar alguém entrar. Medo do que significaria confiar. Ele puxou-a para mais perto, envolvendo-a nos seus braços. Não precisas mais ter medo, Bailey. Agora estás em casa. E quando ela encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o batimento constante do seu coração, soube que era verdade. Ela estava em casa, não apenas numa casa, mas num futuro construído sobre um amor inesperado, proteção feroz e uma segunda oportunidade que ela nunca pensou que teria. O cais quebrado, a tempestade, a dor, tudo isso desapareceu no passado. Tudo o que importava era o agora e a promessa do amanhã. A jornada do cais quebrado até o lar seguro de Roberto foi algo que Bailey nunca esperava. Ela encontrou não apenas segurança, mas um amor que achava impossível. Um amor construído sobre proteção, lealdade feroz e o entendimento silencioso entre duas almas que haviam conhecido muita escuridão. Com Lena a prosperar e Roberto ao seu lado, Bailey finalmente aprendeu que escolher confiar não era uma fraqueza, mas a verdadeira força de todas. A história deles tornou-se uma prova de que, mesmo nos mundos mais perigosos, uma segunda oportunidade em casa, na família e numa ligação profunda podia realmente curar todas as feridas. Que jornada incrível Bailey e Roberto compartilharam. Esta história é um lembrete poderoso de que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados e que, às vezes, encontrar segurança significa abraçar um caminho que nunca imaginamos. O que achou da decisão de Bailey de finalmente confiar em Roberto? Previu esta ligação surpreendente? Conte-nos nos comentários abaixo. Adoramos ouvir as suas opiniões e teorias sobre estas histórias emocionantes. Se ficou comovido com a jornada de Bailey do desespero ao amor e segurança inesperados, clique no botão Gosto. Isso ajuda-nos a saber que quer mais histórias como esta. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para nunca perder outra história dramática de redenção, romance sombrio e esperança nas sombras. Partilhe o seu momento favorito da história de Bailey e Roberto ou diga-nos o que segurança verdadeira significa para si. O seu envolvimento torna esta comunidade